Gravando. Então, vamos iniciar agora, pedindo a Deus a proteção para mais esse estudo, né, esse estudo do Atos dos Apóstolos com Emídio, nos ensinando, nos dando a sabedoria lá da época do Cristo, né, que chega até nós nesse momento de hoje. Então, queremos pedir a proteção para o nosso querido Emídio, para a sua palestra e seu estudo. Que assim seja. Beijo. Com a palavra agora a professora Marisley Brasileiro para fazer a leitura da nossa lição da noite, que é o Saulo em Jerusalém e em Tarso. É isso, professor Emílio? É isso. Boa noite a todos e a todas. Então, naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então, Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza o nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Bom, essa passagem, ela nos chama a atenção em alguns aspectos interessantes, né? Ela nos traz, claro, a questão do sagrado aí, né? De como que a cristandade se instituía e se organizava enquanto crença, enquanto mensagem, mas também a gente consegue pensar aí alguns elementos de como o cristianismo primitivo se organizou geograficamente, né? Ali, Judéia, Galileia, Samaria, mas antes Damasco, Cesareia. Então, o próprio fato de Saulo ser perseguido, quanto mais perseguido ele era, mais ele espalhava a semente. Quanto mais barreiras ele encontrava, mais ele levava o que eles chamavam ali de levar a palavra, né? De pregar, como eles dizem aí, de pregar com firmeza o nome do Senhor, né? Já uma linguagem um pouco mais como a gente conhece hoje, né? O Senhor, referindo-se a Jesus como o Senhor, né? Ele viu o Senhor no caminho, pregava com firmeza o nome do Senhor, né? Progredia no temor do Senhor. Então, a gente já percebe uma mudança na linguagem, trazendo para o que a gente conhece nos dias de hoje, né? Que é essa doutrina que tem uma hierarquia e tem uma organização religiosa, mas que, acima de tudo, continua sofrendo com os obstáculos do materialismo, do ateísmo, das dificuldades naturais que o espírito encontra num planeta de provas e expiações como o nosso, né? Mas vejamos aí o que o ilustre doutor Emídio Silva Falcão Brasileiro nos tem a dizer. Não, a palavra também está aberta aí para a doutora Laudelina, a doutora Meire, quem quiser fazer algum comentário. Certo, eu não tenho nada a acrescentar no que a doutora Marisley colocou, né? Porque, na verdade, é o início, né? O início pungente
da missão de Saulo, né? Então, é muito, assim, é muito gratificante você perceber o que uma conversão realiza, né? Quando a verdade chega no coração da pessoa, o que ela pode realizar, né? O que ela pode fazer em benefício da comunidade, na difusão do Evangelho de Jesus. Então, essas primeiras pregações de Saulo são importantes reflexões para nós espíritas, porque muitas vezes nós achamos que basta acreditarmos e que nós não temos compromisso com a divulgação da doutrina, né? Então, nós precisamos nos conscientizar que nós somos responsáveis pela divulgação da doutrina, né? A caridade é importantíssima, tanto que está na codificação de Kardec, né? Mas difundirmos essa doutrina redentora é fundamental onde quer que nós estejamos. E a maior prova da difusão, como nós iremos fazer isso, além da pregação, é através do estudo e da exemplificação, né? Nós exemplificarmos as palavras do Evangelho. Era só isso, Emílio. Muito bem. Exatamente. Doutora Meire? Não, assim, não tenho nada para comentar, não. Tudo isso que elas falaram mesmo. Agora você. Essa passagem é uma passagem muito interessante, né? Que a Marisley, doutora Marisley e a doutora Laudelina comentaram, sintetizam exatamente o que diz o texto. Vamos, portanto, fazer alguma análise a respeito desse texto que nos leva a algumas reflexões. Tendo chegado em Jerusalém, ora, se ele foi perseguido em Damasco, teve que sair num cesto, dentro de um cesto, porque estava sendo perseguido de morte. Evidente que Jerusalém já estava preparado para recebê-lo também e condená-lo. Evidente que ele não voltou para Jerusalém. Se em Damasco os judeus estavam ali querendo a sua morte, em Jerusalém muito mais. Era visto como traidor, alguém que foi vítima de um feitiço dos cristãos. Evidente que ele não foi para Jerusalém. Agora, o grande doutor da lei estava solitário. E segundo os historiadores, ele apareceria em Jerusalém 3 anos depois. E aí vem Emmanuel dizendo que ele ficou no deserto com Áquila e Prisca, ou Priscila, onde lá, em recolhimento, ele se preparou aí sim para ir à capital da fé, que é Jerusalém. Até hoje é a grande capital da fé, Jerusalém. Da fé cristã, muçulmana, judaica. O fato é que Saulo passou por um momento de anonimato. E, segundo os historiadores, 3 anos cabe uma reflexão. Atos não fala nesse tempo, mas eles falam em 3 anos. Parece que 3 anos é um período interessante, um período que a poeira baixa. A gente percebe muito isso no direito, com as separações litigiosas. A doutora Laudelina sabe isso melhor que eu. Quando existe uma separação, naqueles primeiros 3 anos, o cônjuge que se sente enganado, ele fica com aquele ressentimento. Ou seja, a perseguição por parte do enganado é atroz, não quer saber de nada. E ainda diz, quando é o caso da mulher, né? Não quero saber mais de homem na minha vida. E não vou dar o divórcio.
e não aceita nenhum acordo. 3 anos depois, a conversa é diferente. É capaz de vir até amiga do indivíduo, do ex-marido, começa a dar conselho para ele. Porque depois de 3 anos, ela abre o seu coração, ou ele, acontece isso tanto com a mulher quanto o homem, para outra oportunidade. E como dizem, o primeiro amor é sempre quando o indivíduo está amando outra vez. Claro que com as suas devidas experiências e amadurecimento. Então, parece que 3 anos é um período que a raiva, o ódio, a vingança, as coisas se estabilizam. Parece que a gente aprende com 3 anos, é o período que se pode parar para refletir. E o que aconteceu? Nesses 3 anos, sem a perseguição do grande doutor da lei, as igrejas, ou seja, os núcleos cristãos, gozavam de paz. Por quê? Isso demonstra a liderança de Saulo no Sinédrio. O Sinédrio não encontrou alguém com tanta veemência, com tanta garra, para prosseguir a perseguição. O Sinédrio não organizou um substituto para o jovem Saulo, agora convertido ao cristianismo. Então, 3 anos é um período que se dá para pensar em perdoar. Não adianta a gente chegar para a pessoa e falar, perdoe, não. Dê tempo ao tempo. Claro que a mágoa não desaparece tão fácil, mas 3 anos já abre um diálogo. Em 3 anos, Saulo apareceu e não estavam ali armados os membros do Sinédrio para matá-lo, como provavelmente aconteceria se ele saísse direto de Damasco e fosse a Jerusalém. É uma reflexão esse período de 3 anos. Em 3 anos se pode fazer muita coisa boa. Segundo dizem, Jesus cumpriu sua missão em 3 anos. Além do mais, o número 3 simboliza a comunicação. 3 anos de recolhimento no deserto, segundo Emmanuel, na sua magnífica obra Paulo Estevão. 3 anos para um processo de amadurecimento, de perdão, não só em relação aos seus perseguidores de Damasco, mas em relação a si próprio, diante dos equívocos que ele praticou, diante da morte de Estevão. Ele precisou de 3 anos para aprender o que é ser cristão. Aprender o que é ser discípulo de Jesus. E ele aprendeu. No silêncio, no deserto, na tecelagem, na companhia de um casal que o recebeu como filho. 3 anos foi um período para que ele pudesse, inclusive, se perdoar. Não é só um período de perdão, mas um período de auto-perdão. Um período para se perdoar. Então, entre a abertura de um ciclo e o fechamento desse mesmo ciclo, 3 anos, aqui, nós podemos ver que ele teve coragem de ir a Jerusalém. Mas não foi bem recebido, não foi recebido. Os apóstolos tinham medo. Será que isso não é uma estratégia? Vejamos o que esse jovem não fez, na linguagem nossa, o que ele não aprontou naquele período, antes e depois da morte de Estevão. Então, os apóstolos tinham medo. Atos diz que tinham medo. Não acredito que tinham medo por eles. Os apóstolos não tinham medo. Depois de tudo que aconteceu, mas eram prudentes em relação aos demais seguidores do Cristo, que eram muitos. Bom, aí aparece a figura de Barnabé.
Barnabé foi escolhido pelos apóstolos para realmente servir de anfitrião espiritual do jovem Saulo, agora se denominando cristão. E Barnabé defendeu Saulo aos discípulos, aos seus colegas apóstolos, dizendo que realmente o que aconteceu com ele foi uma verdade, ele não estava simulando, não estava ali usando estratégias. Barnabé percebeu a sua honestidade. Mas aí cabe uma reflexão também sobre a figura de Barnabé. Barnabé acompanhou Saulo, na sua primeira grande missão. Foi Barnabé, também Saulo e João Marcos. Depois se afastaram, porque Paulo não queria João Marcos ali, porque João Marcos não atendia às exigências de uma missão apostolar. E é aí que Saulo segue o seu caminho, Paulo segue o seu caminho, Barnabé segue o outro caminho, com João Marcos, e em sua segunda missão, aí quem o acompanha é Silas. No primeiro momento, Barnabé era o líder da expedição, da caravana missionária. No segundo momento, como tinha uma personalidade dominante, Paulo assume a liderança. Ele era um líder. Ele era um líder. Geralmente, os líderes, eles tomam iniciativas, eles têm a projeção, e muitas vezes, quando o líder não lidera, é por pura estratégia. Ele está ali usando de uma estratégia para poder, como ele usou. Eu me tornei judeu para conquistar os judeus, me tornei grego para conquistar os gregos. Muitas vezes, o grande apóstolo Paulo se comportou como alguém que não era o protagonista da situação, porque ele queria conquistar. O líder ele quer conquistar ou de forma veemente ou de maneira discreta, usando dessa estratégia de, entre aspas, de subserviência. Não é nem de ser o servidor, mas de ser subserviente. Mas depois ele assume a sua postura de liderança, o que é natural. Mas o grande líder foi Pedro. E, claro que nada aconteceu sem a anuência de Pedro e os apóstolos. Se Barnabé foi até Saulo, porque Pedro concordou. Então, não houve assim... Do jeito que está o texto aqui, fica parecendo que os apóstolos não quiseram, aí foi Barnabé deliberadamente conversar com Saulo, e aí percebeu e foi lá, defendeu. Não, não foi assim. Não foi assim. Como é que foi? Saulo tentou, não conseguiu, ninguém o recebia. Os apóstolos se reuniram. Emanuel fala sobre isso. E aí deliberaram que alguém teria que ir até Saulo para ver se realmente a sua mudança foi verdadeira. E quem se ofereceu? Aí sim, Barnabé. Barnabé se ofereceu a ir até Saulo. Porque, de algum modo, ele confiou. Porque soube do que aconteceu em Damasco, das perseguições, provavelmente das informações de Ananias. Então, Barnabé tem o mérito de ter buscado Saulo, compreendido, e aí sim, conduzi-lo ao ninho apostolar. Aí começa a sua missão e começa o seu trabalho em Jerusalém. Muito bem. Saulo passou realmente a frequentar por um momento e, como líder que era, não queria permanecer em Jerusalém, porque ele sabia da sua missão designada pelo mestre. Desde o momento em Damasco, desde aquele momento,
ele saiu dali porque ele queria saber qual era a sua missão. E quem levou essa carta missionária foi Ananias. O Senhor diz que a sua missão é levar o evangelho a toda a gente, aos judeus, aos pagãos, aos reis, a todas as pessoas. Então, Jesus diz, a sua missão não é permanecer em Jerusalém. A sua missão é viajar. Jesus determinou, e por isso ele não poderia permanecer em Jerusalém e passou praticamente o resto de sua vida em viagens, formando núcleos, fortalecendo núcleos e depois escrevendo para esses núcleos com as suas famosas epístolas. Então, Barnabé realmente tem um papel importante na vida de Saulo. Foi o substituto, naquele momento, de Gamaliel. Foi o mestre de Saulo. Mestre afetivo e mestre instrutor. Nessa obra do Buckland, Dicionário Bíblico Universal, sintetiza quem foi Barnabé. Se bem que no livro do Champlin, também ali fala de forma detalhada. Mas eu vou ler rapidinho aqui a síntese desse dicionário que trata de Barnabé. Barnabé é palavra que significa filho da consolação. Talvez na sua origem, filho de Nebo, conhecido primeiramente pelo nome de José. Barnabé, levita, natural da ilha de Chipre, era um dos mais antigos crentes em Jesus Salvador. E parece ter tido especial zelo em exortar e animar os ouvintes. Era homem abastado, mas vendeu seus bens e depositou o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. Na ocasião em que os cristãos judaicos hesitavam em receber Paulo como seu irmão, foi Barnabé quem venceu a sua relutância e apresentou o novo convertido à igreja de Jerusalém. Era tão altamente considerado e tanto confiavam no seu bom senso e integridade de caráter que foi várias vezes encarregado de delicadas e importantes missões. Barnabé me lembra muito o Papa João 23. Eu sou admirador do Papa João 23. Dentre todos esses papas, de João 23 para cá, não tivemos um papa diplomata, eu já falei isso aqui, como João 23. Ele assumiu o papado como uma espécie de mandato tampão, porque ele era o cardeal mais idoso ali. João 23 foi o grande papa do século XX. Se João Paulo II foi o grande desbravador, ninguém viajou tanto, ninguém divulgou tanto quanto o Papa João Paulo II, mas o Papa o João 23, ele era grande diplomata, ele era um grande articulador. Ele sabia convencer do seu jeito, da sua forma. É um dom. Então, Barnabé me lembra muito João 23. A forma como apaziguar os ânimos, acalmar. E ele não é daquele tipo que tem a paz e que deixa a coisa acontecer. Não. Ele não deixa a coisa acontecer. Ele faz a coisa acontecer através da união. É um verdadeiro instrumento da paz, conforme preconiza o nosso Francisco de Assis. Tanto que ele começou o grande momento de mudar a igreja, ouvindo todos. Ele foi o Papa ecumênico, que ouviu todos os segmentos. Então, Barnabé é interessante como nós precisamos de pessoas assim. Claro que também precisamos de pessoas como Paulo, precisamos de pessoas como Pedro, mas parece que nos dias atuais precisamos de pessoas como Barnabé. A figura de Barnabé e do Papa João 23
são figuras que do próprio Chico Xavier. Chico Xavier é querido, respeitado por todos os segmentos religiosos, né? Então, essa postura de pacificação, de diplomacia, de articulação inteligente para acalmar os ânimos, é o que nós precisamos. E por isso que Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, a grande missão de Pedro foi ser um Barnabé. Ou seja, apacenta minhas ovelhas. E foi o que Pedro fez. Se não existisse Pedro, haveria um rompimento ali, porque Paulo tinha uma personalidade e era um instrumento destinado a desbravar, a convencer, a chocar através de argumentos incontestáveis. Para ganhar de Paulo, só Estevão, né? Só Estevão. E isso incomodava o grande orador Saulo de Tarso. Então, é interessante na figura, nós pensarmos nessa figura e desenvolvermos esse talento de diplomacia. Quem faz muito isso são as mães, diante dos conflitos dos filhos. As mães sempre são as pessoas que representam Barnabé numa vida familiar, né? As mães, a mulher em si, né? A mãe, a avó. Então, elas sempre estão ali, conciliando, unindo, evitando rupturas, desuniões. Então, a figura de Barnabé foi uma figura importante nesse momento do cristianismo. Ele foi escolhido, né, pelas suas características e, ao mesmo tempo, aceitou, assumiu esse compromisso perante o colegiado apostolar. E aí, o nosso Saulo, claro que não muda de personalidade, queria convencer os helenistas. Quem eram os helenistas? Eram os judeus cristãos, que falavam o grego e tinham uma cultura grega enraizada. Mas, ao mesmo tempo, eles não aceitavam a coisa assim, pela fé apenas, pela emoção. Eles queriam a razão. E, de algum modo, Saulo incomodou os helenistas não cristãos, né? Aqueles que não aceitavam o jeito dele, a maneira. Por quê? Porque tanto Pedro como João e Tiago ainda, de algum modo, eles respeitavam a cultura judaica, os ensinos judaicos. Eles mantinham a paz. Essa paz que a gente está dizendo aqui, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia. Era por causa de Pedro. Era por causa de Pedro. Só que Pedro cedia algumas exigências do Sinédrio, através de Tiago, chamado Tiago Menor. Mas Saulo não aceitava qualquer tipo de negociação. Por exemplo, a circuncisão. Saulo não aceitava, e Emmanuel explica bem isso em Paulo e Estevão. Então, Saulo não aceitava qualquer tipo de cultura religiosa judaica no ambiente cristão. Ele não aceitava. Ele radicalizou com isso. E, por causa disso, muita gente pensava, do lado do judaísmo, em matá-lo e tirar a vida. E aí, de novo, ele foge, ele sai dali, conduzido, vai para Cesareia e depois vai para Tarso, a sua cidade natal. Onde lá, Emmanuel explica que ele esteve na cidade e viu o pai, a irmã, e depois dali saiu e foi para outras regiões, seguindo a sua missão. Mas o fato é que a postura dele era de não aceitar qualquer cultura, qualquer ato da cultura judaica no meio cristão. Ele queria um cristianismo puro, limpo, transparente, sem hábitos
do judaísmo. E foi a partir dele que realmente se retornou às perseguições. Então, ele não queria mistura, ele não queria compactuar, ele não queria ceder, ele não queria negociar. Ele não queria negociar. E Jesus precisava desse vaso, desse instrumento, para que não negociasse com as culturas anteriores, né? Então, os helenistas, que eram os gregos, mas não só os helenistas, né, gente? O Sinédrio estava ali. Qualquer um que despontasse e que incomodasse aquela cultura judaica seria perseguido. Seria perseguido. Claro que Pedro não concordava muito. Pedro concordava com Saulo, mas ao mesmo tempo sabia que não podia se desvincular daquela cultura judaica, até porque, segundo Emmanuel, a Casa do Caminho, a Igreja do Caminho, recebia benefícios dos judeus para atender os seus doentes. Mas Saulo não queria compactuar, né? Muito bem. E aí, falava no temor ao Senhor, não é? A questão do temor, do medo, né? Não era bem um temor, um medo, mas um respeito. Nós aprendemos no cristianismo o Deus de amor. Jesus nos trouxe um Deus não de temor, mas de amor. Conhecendo outras doutrinas, outras filosofias, é impressionante como o mestre tinha uma sintonia com Deus perfeita. Ninguém falou de Deus como ele falou. Ninguém falou do Pai como ele falou. Então, toda cultura, toda teologia, entre aspas, cristã, se volta, orbita em torno de um Deus de amor. O amor de Deus é superior à sua justiça. A gente fala em justiça divina, né? Enquanto que os judeus, né, valorizavam muito o Deus justo, o Deus olho por olho, dente por dente, o Deus cristão era o Deus de amor. Ou seja, entre o amor e a justiça é superior ao amor. Ou melhor, o amor é superior à justiça, é superior à fé, é superior à esperança, o amor é superior a qualquer outro tipo de virtude, de pensamento. Então, a gente percebe isso, já falei isso aqui, e o direito até nos ensina isso, que a gratidão é superior à justiça. Através da suspeição, o juiz não pode entrar no processo e condenar o seu afeto, então ele é afastado. Então a gente aprende no direito que a gratidão é superior à justiça. E o amor de Deus é superior, inclusive, à justiça. Ou seja, na verdade, tudo que existe em Deus é amor. Em todas as suas... O amor justiça, o amor fé, o amor esperança. O amor e todas as virtudes que cercam o amor. Na verdade, a justiça divina é o amor de Deus agindo de outra forma. Por isso que não há crime que não obtenha do Pai o perdão, né? Nada que o indivíduo possa fazer que não encontre o amor de Deus como oportunidade, porque nós somos criados pelo amor, para o amor, e esse é o nosso destino. E Barnabé representa muito esse amor divino naquele momento de desconfiança, o amor misericórdia, o amor compaixão. Mas também o amor prudência, né? Porque o pessoal se preocupava muito, os apóstolos, com o passado, a reputação. Como é difícil, né, gente? Isso é tão difícil que quando o indivíduo reencarna, ele tem que esquecer tudo. Inimigos do passado voltam, sentem aquela antipatia, mas tem que conviver. A bênção do esquecimento. O amor
que nos oferece a bênção do esquecimento, até para que nós possamos perdoar, ou nos sintamos até virtuosos, né? A gente fala assim, mas eu nunca fiz mal a ninguém porque eu sofro tanto. Ainda bem que não se lembra, né? Ainda bem que não se lembra, porque aí seria um fardo muito pesado, sucessivas encarnações, e o indivíduo se lembrar do que ele fez. Olha, quanta coisa ruim eu fiz. Então, isso também é o amor. É o grande trabalho dos psicólogos, é fazer com que o indivíduo perceba que naquele momento o melhor que podia fazer, ele fez. O amor compreensão, o amor compaixão. Barnabé representou o amor da compreensão das oportunidades diante do jovem Saulo. Né? Então, são algumas dessas reflexões que temos. E é evidente que podemos continuar chamando o Senhor de Senhor. Né? Jesus foi crucificado não foi porque foi o pastor o que curou, mas porque foi chamado de rei. Né? E rei é chamado de Senhor, a majestade divina. Né? Jesus representa o grande sol, o grande esperado, o espírito esperado pelos essênios. Né? Então, a reflexão de hoje talvez seja essa, que nós possamos ser mais Barnabé em 2021. Pacificadores, né? Instrumentos da paz, dando oportunidade para os Saulos e para todos que apareceram, que aparecem, ou que poderão aparecer em nossas vidas para o próximo ano, todos os anos e todas as oportunidades. Dá uma oportunidade, né? Claro que a personalidade de Saulo prosseguiu, mas canalizada em outro campo, trabalhada para outra seara, a seara do Cristo. Então, Jesus precisava de Barnabé, de Pedro, e também precisava de Saulo, porque ele sabia que não ia ser fácil levar adiante, naquele tempo, né, de perseguições atrozes, a sua mensagem. São as reflexões da nossa tarde e noite de hoje. Obrigada, professor Emídio. Em nome do Grupo de Assistência Fraterna, te agradeço mais uma vez, né, por estar repassando todos esses conhecimentos bíblicos, todas essa sua sabedoria para o nosso aprendizado desses primeiros momentos da comunidade cristã no mundo. Que Deus lhe dê sempre oportunidade para estar aos domingos conosco aqui novamente, né? Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrá-lo do compromisso do próximo dia 22 de dezembro, com a palestra na nossa reunião pública. Se você quiser falar sobre Paulo Estevam, fique à vontade, mas caso queira abordar também um tema natalino, fique à vontade. É só passar depois pelo WhatsApp o tema para mim, tá bom? Tá bom. Fique à vontade também para dizer, sugerir o tema. Não tem problema, a gente pode falar sobre Paulo Estevam em outro momento. Fica a seu critério. Tá bom. Eu volto a falar com você por telefone, tá bom? Tá bem. Eu agradeço muito a sua presença, a presença da Marisley, a presença da Meire. A internet dela caiu, ela já passou aqui para mim um recadinho. Então, que todos nós sejamos abençoados e realmente conscientizados do nosso compromisso com a doutrina redentora. Nessa divulgação, nesse tempo de pandemia, realizarmos através do YouTube essa divulgação da nossa querida doutrina. Então, vamos fechar os nossos olhos agora e vamos aproveitar esse tema de pacificação para orarmos juntos a prece de São Francisco, né? De Francisco de Assis, que é a prece da paz. Né? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
E onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu possa levar a vossa alegria. E principalmente, Senhor, onde houver trevas, que eu leve a sua luz redentora. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a verdadeira vida eterna na pátria espiritual. Então, com essa prece do bondoso missionário Francisco de Assis, nós queremos rogar a esta equipe, a sua equipe de benfeitores, Francisco de Assis, bênçãos de saúde e paz para todas as pessoas que se inscrevem para vibrações no nosso grupo de assistência fraterna e para todos esses também que não possuem o recurso de uma prece. Que neste tempo de pandemia, Francisco de Assis, nós te pedimos pelos enfermos da Covid, pelos enfermos que estão recuperando pelo Covid, que nesse momento nós todos mentalizamos as pessoas que nos são caras e que estão atravessando esses momentos difíceis, que todos eles sejam abençoados e curados em nome do Mestre amado. E também não podemos nos esquecer dos enfermos de outras enfermidades, de outras comunidades, que eles também recebam um lenitivo da saúde, da recuperação física e espiritual. Receba também, Mestre amado, na pátria espiritual, todos os que foram chamados para retornarem à casa do Pai. E em nome de Deus, iniciamos este estudo dos Atos dos Apóstolos. E em nome de Deus, nós pedimos permissão para encerrar, louvando mais uma vez o vosso nome. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Gratidão a vocês dois. E até